Bom, irmãos, nós vamos dar uma pausa na questão histórica do exílio e hoje a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente numa questão teológica. Tem certos livros, como eu já disse, que são muito pouco lidos pelo seu conteúdo complexo, pelo seu tamanho, mas tem outros que são lidos porque simplesmente as pessoas nem sabem que existe. Infelizmente, é uma coisa que a gente às vezes só enfatiza quando chega o dia da Bíblia. Mas tem muita gente que não tem acesso à palavra de Deus. E ouvem falar pela boca de outros apenas as passagens mais famosas, como algumas histórias do Evangelho, ou o Salmo 23, né? E por incrível que pareça, ou por mais lamentável que pareça, é uma coisa realmente de se lamentar muito para quem ama a palavra de Deus, muitos crentes, às vezes com 30, 40, 50 anos de igreja, não leram a Bíblia inteira. E não pensem que isso é apenas uma ilação de alguém que gosta de ler a palavra de Deus. Mas, conversando com vários crentes e pregando em várias igrejas, eu percebo que os próprios crentes não leem a palavra de Deus. E isso é uma coisa de se lamentar, porque se a pessoa está dentro de uma igreja há 40, 50 anos e não leu toda a Bíblia, nesses 50 anos, pelo menos uma vez, alguma coisa está errada com a pessoa ou com aquela igreja ali. E eu tenho encontrado muitos, mais muitos. Na verdade, eu posso dizer que na proporção de 100, está mais ou menos 100 para 90, 100 para 1 daqueles que leram a palavra de Deus, de fato. Nós batistas temos uma tradição um pouquinho melhor nisso, porque a gente enfatiza realmente o estudo da palavra de Deus. Mas em outras denominações, isso não é comum. E nós vamos... Por que eu estou falando? Porque nós vamos falar do Obadias, o desconhecido. Porque muita gente nem sabe que tem esse livro na Bíblia. Apesar das crianças cantarem aquela musiquinha citando todos os nomes da Bíblia, é um dos nomes pouco conhecidos que as pessoas nem sabem que existe. E nem é um nome assim tão engraçado para as pessoas lembrarem numa piada, como por exemplo Sofonias, Malaquias, Abacuque, né? Vocês sabem qual é o... Só para desanuviar um pouquinho, porque eu estava um pouquinho chateado com... Ao estudar Obadias eu fiquei um pouquinho chateado. Qual é o profeta que tem nome de bolacha? É o Abacuque. Arranquei um sorriso de vocês. Pelo menos, um sorriso amarelo. Então, o Obadias não tem nenhum nome jocoso para a gente brincar com ele. Então tem gente que nem sabe que existe esse livro aí. O Obadias, ele traz uma mensagem importante. Tem muito a ver com uma teologia, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, possivelmente não, porque sou eu que estou dando esse nome. Mas vocês vão entender. Entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos, tem lá a tal da teoria da maldição hereditária e da bênção hereditária. Eu não gosto de chamar assim, porque dá uma implicação de que aquela bênção, por ser hereditária, aquela maldição, por ser hereditária, é algo que vai se fixar na vida do sujeito pro resto da vida dele e que vai moldar a personalidade e o caráter dele. E não é bem assim a questão da bênção hereditária e da maldição hereditária. É muito mais complexo do que isso, e esse conceito de o sujeito nasceu assim porque sobre ele tem uma bênção hereditária, uma maldição hereditária, o próprio Jesus quebra. Porque naquele texto ali em que Jesus vai até a cidade de Jericó e encontra um cego nas muralhas de Jericó, nos portões de Jericó, e os seus discípulos, com aquela mentalidade judaica da bênção hereditária, da maldição hereditária, viram e falam: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus já quebra logo. Não, nem ele, nem seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Quer dizer, esse pecado não tem nada a ver com isso. Esse homem nasceu assim para a glória de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus. Jogando a tal da bênção hereditária, a maldição hereditária, nas costas de Deus. Então Jesus quebra esse argumento logo de cara. Mas acontece que no Antigo Testamento tem
A tal da bênção hereditária e da maldição hereditária, que muitas vezes é quebrada também, mas que algumas vezes é cumprida. Nós acabamos de estudar, por exemplo, na história dos reis, o rei Jeú, que não foi um rei fiel a Jeová, mas por uma única obediência às ordens de Jeová, ele recebe uma bênção hereditária. Ele recebe a promessa de que seus filhos, até a 4ª geração, iriam se sentar no trono do Reino do Norte. E é o que acontece. Só que aquilo não dá para a gente chamar de bênção hereditária, no sentido espiritual, por quê? Deus cumpriu a promessa. Os filhos de Jeú, até a 4ª geração, se tornaram reis de Israel, numa dinastia, num reino em que a história era de sucessivas traições e assassinatos e tomadas de poder, e usurpação do trono. Jeú foi o único que manteve uma dinastia, que não foi muito cumprida. Mas acontece que nenhum dos filhos deles foi realmente abençoado. Todos os filhos dele foram maus, foram péssimos e foram tremendamente castigados por Deus. Então a única bênção ali foi eles terem a dinastia, né? Então, no Antigo Testamento, a gente até acha essa questão se cumprindo, mas não se cumpre do jeito que o pessoal pensa hoje, que por você ser filho de um crente e ser herdeiro de uma bênção por causa dos seus pais, você automaticamente vai ter sua vida definida por aquilo. Não, não é como o pessoal pensa hoje. Então eu chamo de teologia da influência espiritual. É um nome novo, é algo que eu estou desenvolvendo, que talvez algum dia eu escreva sobre isso. Onde a gente encontra esse paralelo? Onde a gente encontra a base para isso? Por exemplo, Abraão saindo de sua terra e trazendo consigo o seu sobrinho, que, por influência de Abraão, é um homem justo. Porque os próprios textos bíblicos, mais tarde, vão dizer que o justo Ló se afligia todos os dias por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. E que ele, o justo Ló, foi o único que foi poupado, ele e suas filhas, por causa da intercessão de Abraão, porque só ele era justo ali. A influência de Abraão sobre Ló, ou sobre... Ló, né, é o nome dele. Ló. Eu sempre jogo Ló, Jó, acabo confundindo. A influência de Abraão sobre Ló tornou Ló um homem espiritual, um homem justo. Você pode questionar, mas ele morou lá em Sodoma e Gomorra, aconteceu aquilo lá com as filhas dele e tudo mais, toda aquela história escabrosa lá. Mas o Abraão, pai da fé, mentiu 2 vezes. Não teve fé. Então, é uma coisa que a gente pode até relevar para o lado de Ló. A gente vai encontrar... E Ló não era filho, né? Os pais de Ló ficaram lá em Ur dos Caldeus. Ele que veio com Abraão. Depois tem a influência de Abraão sobre Isaac. Depois a influência de Isaac sobre Jacó e Esaú. E esse é o ponto que eu quero chegar. Porque, apesar de Isaac já ser chamado na juventude de Jacó e de Esaú, de ter um Deus com o nome, com o título de terror de Isaac, né? Abraão tem o Deus de Abraão, tem o terror de Isaac e tem o escudo de Jacó. Jacó e Esaú, quando nós estudamos lá em Gênesis, aprenderam com Abraão também, porque eles chegaram a pegar Abraão vivo na sua adolescência, quando a gente faz lá o cálculo das idades. Com certeza, Isaac, que era um homem justo e um homem de muita oração, ele influenciou seus filhos. Acontece que tanto Jacó quanto Esaú não eram flores que se cheirem. Os dois eram 2 tremendos pilantras. Eles eram 2 tremendos canalhas, com a vida toda errada. Mas Jacó, depois de muito apanhar, volta para os caminhos de Deus. Volta para aquilo que os seus antepassados o ensinaram. Esaú se afasta. Mas não tem como, aí vem a questão da bênção hereditária, maldição hereditária, a promessa de Deus para Abraão e para Isaac não se estende só a Jacó, se estende a Esaú também. Da mesma forma como a promessa de Deus para Abraão não se estende só a Isaac, se estende a Ismael também. Só que Ismael a gente não sabe o que aconteceu.
A história se perdeu. Se tornou uma grande nação com 12 príncipes, se tornou uma nação antes mesmo dos descendentes de Jacó, mas é uma nação que se perdeu. A promessa de Deus para Abraão e para Isaac também é para Esaú, mas Esaú se afasta totalmente. Acontece que na Bíblia a gente vai encontrar na história dos reis, na história do povo de Israel, desde a saída do Egito até o final do Império de Judá, a história dos descendentes de Esaú correndo junto com o povo de Judá. Então, para quem nunca tinha ouvido falar, eu espero que vocês guardem isso na cabeça, Edom é Esaú, o irmão de Jacó. Então, o povo dos Edomitas é um povo irmão e também objeto da promessa de Deus para Abraão. Essa é uma coisa que a gente sempre esquece, porque a história eles aparecem pontualmente na história da Bíblia e aparecem sempre relacionados ao povo de Judá. E aí, ao longo da Bíblia, a gente vai encontrar esse conceito da influência espiritual do povo de Judá sobre o povo de Edom várias vezes. Nós vamos encontrar, por exemplo, a influência do povo de Judá sobre o povo de Israel. O reino do sul sobre o reino do norte. Aqueles do reino do norte que fugiram e foram viver no reino do sul, se salvaram pela influência das promessas que Deus tinha para o povo de Judá. Bom, feita essa introdução, guardem essas informações na cabeça, porque é justamente o assunto do livro. Obadias significa servo. Obadias significa servo ou adorador de Jeová, de Yahvé. Obadias é um nome comum no Antigo Testamento. Aparece pelo menos 12 vezes nesse formato Obadias, porque ele também tem um outro formato em hebraico para se escrever. Mas nesse formato Obadias, que é o mais comum, aparece 12 vezes. Acontece que Obadias é um daqueles nomes que muitas vezes a gente não sabe se é um título, se é um apelido ou se é o nome mesmo da pessoa. Porque lá eles tinham o costume de dar o nome conforme a aparência da pessoa. Né? Então, o sujeito nasceu vermelho, ele era chamado de Esaú, que significa vermelhão. Edom era uma corruptela disso que juntava o nome vermelhão, o ruivão, com peludo também. Porque ele era ruivo e peludo quando nasceu. Então, Esaú era o nome dele. A gente não sabe. Agora, a gente não sabe se ele recebeu esse nome de nascimento ou se esse nome foi dado depois porque o pessoal apelidava ele. A gente sabe que o nome de Jacó era meio que um apelido. Porque não tinha como saber qual seria a personalidade de Jacó quando ele nasceu, apesar de ele já ter nascido segurando no calcanhar do irmão. Jacó significa suplantador, mas o suplantador não no sentido daquele que vence barreiras, mas daquele que trapaceia para suplantar o outro. Então, esse é o nome de Jacó. Obadias entra nesses casos. A gente não sabe se é um apelido, se é um nome ou se é um título. Qualquer outro profeta podia receber o título de Obadias. O cara podia se chamar Jonas Obadias, Eliseu Obadias, Elias Obadias, que significa Elias, servo adorador de Jeová. Então, a gente não sabe. Pode significar, então, um nome próprio, um apelido, mas tem um Obadias famoso no Antigo Testamento, que é o mordomo do rei Acabe, o pior rei do Reino do Norte. Ele tinha lá como seu principal assistente, como aquele que comandava todo o palácio e toda a corte, um tal de Obadias, que era um homem temente a Deus, piedoso, que no meio daquela corte pagã de Jezabel, onde todos os profetas de Jeová estavam ameaçados de morte, ele havia juntado 1000 profetas em ranchos de 100 em 100, e ele os sustentava. No meio daquela fome e seca que estava acontecendo em Israel, ele sustentava esses profetas com pão e água, conforme ele podia. Ele tinha acesso à dispensa do palácio, ele sustentava esses profetas. Então esse é um Obadias famoso, que a gente também não sabe se era o nome dele ou se ele foi chamado de Obadias por causa dessa ação dele. Que no meio de uma corte pagã ele defendia os profetas de Jeová e era um homem temente a Deus. Então,
Aparece esse Obadias famoso lá. Bom, Obadias é o Sefer, ou o rolo, mais curto do Antigo Testamento. Né? Vocês estão inclinando o pescoço aí, acho que tem que mudar a posição para vocês conseguirem ver ali. A tradição e o cânon judaico atribuem esse pergaminho, essa carta, a um profeta. Ou seja, ele é diferente de algumas outras cartas, alguns outros textos, ele não é como se fosse um manuscrito de alguém que foi juntado com o manuscrito de outros, como a gente viu em 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, que fazia tudo parte de um conjunto só, porque eram relatos dos escribas, eram documentos oficiais que foram juntados para formar um livro de história. O de Obadias não é assim. Ele é uma carta separada e o cânon judaico e a tradição judaica o atribuem como sendo, de fato, uma carta separada de uma pessoa. O propósito do livro tem um único tema: Edom. Por isso eu fiz aquela introdução da tal da influência espiritual. O objeto da carta, o destinatário da carta de Obadias é o povo de Edom, que é um povo muito importante, que é citado também em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em vários outros profetas menores, por serem um daqueles povos, daquelas regiões ali, que vão sofrer nas mãos de Deus por causa de coisas erradas que fizeram. São 4 povos básicos que vão sofrer na mão de Deus, que não é o povo de Israel. Sempre tem uma profecia sobre Moabe, Amon, que são descendentes das filhas de Ló, ou seja, são primos do povo de Israel, o povo do Egito e o povo de Edom, que é um povo irmão do povo de Israel. O povo do Egito, porque a civilização judaica, ou a civilização israelita, começou lá no Egito, praticamente. Eles saem de lá como um povo, e eles trazem costumes egípcios para a sua cultura. Então, essas 4 nações sempre aparecem nos livros de profecias, porque Deus quer fazer seu juízo contra essas nações. Bom, por conta do formato, então, o livro de Obadias parece uma epístola, era um povo aparentado com Israel, porque são descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, mas acontece que sucessivas miscigenações acabaram por apagar ou mudar as características físicas, culturais e nacionais deles. Vamos dizer assim, não, a gente não poderia estabelecer um fenotipo, um genotipo dos edomitas, porque, primeiro, Esaú já tinha casado com 2 cananeias, que, segundo o texto lá, elas eram motivo de tormento para Isaac e para Rebeca. Não contente com isso, ele foi lá e pegou mais 2 diferentes de outras nações, porque ele achou que o problema eram as cananeias. Por causa disso e por causa do afastamento deles de Deus, eles eram um povo que se misturou com todos os outros povos ali da região, com todos os cananeus, os jebuseus, os ferezeus, os perezeus, os girgazeus, os filisteus, e também com os amonitas, com os moabitas. Todos eles ali. Então, com o passar do tempo, eles foram perdendo e se distanciando cada vez mais do seu irmão Israel, mas também se distanciando dos caminhos de Deus. Então, eles acabaram se tornando um povo bem diferente do povo de Israel, mas se tornaram um povo igual a todas as nações ali. Por conta disso, eles se afastaram do povo de Israel culturalmente e também nacionalmente, né? Não tinha mais aquela ideologia ou aquela identidade patriótica de somos todos descendentes de Abraão, que era tão forte entre os israelitas até a época de Jesus. E também se afastaram dos princípios divinos, porque eles se misturaram com as nações pagãs e apenas em algum momento eles voltaram a ter contato com Jeová. Eles estabeleceram uma dinastia real
alguns séculos antes dos israelitas. Quando os israelitas estavam lá no Egito, os edomitas já começaram a ter reis. O que significa ter reis? Significa que eles se tornaram um povo unido. Eles começaram a construir muralhas, começaram a construir cidades, começaram a ter uma vida civil, social, uma vida como nação muito organizada. Esse foi um dos problemas do povo de Israel também, porque quando eles chegaram à terra de Canaã, eles encontraram nações organizadas, e eles não eram organizados ainda como nação. Eles tinham problema para reunir o exército, que é todo o problema que a gente vê lá no livro de Juízes, que os leva depois a pedir um rei como todas as outras nações. Então, os edomitas, em Gênesis 36, ele já dá lá a primeira genealogia dos reis de Edom. Então, era uma nação, quando os israelitas saíram do Egito, uma nação já muito mais evoluída, muito mais desenvolvida do que eles. Eles estiveram sob o domínio de Israel durante o período do império de Davi. Davi os conquistou, ou seja, desde o estabelecimento do povo de Israel em Canaã, a época dos juízes, depois com o rei Saul, os edomitas eram um problema, porque eles se comportavam como inimigos do povo de Israel mesmo. Mas durante o império de Davi, eles foram conquistados, se tornaram vassalos e usufruíram do império de Davi, de Salomão e de Roboão. Durante algum tempo, eles conseguiram a independência, mas não durante o reinado de Davi. Nunca se tornaram um reinado independente. Mas eles conseguiram se libertar um pouquinho do Reino do Norte, quando o Reino do Norte teve toda aquela confusão de reis sendo assassinados e tomada de poder. Eles tiveram uma certa liberdade, mas eles nunca conseguiram se organizar como uma força opositora ao povo de Israel, como eles eram no começo. Eram sempre eles aliados com os filisteus, ou aliados com o Egito, ou aliados com a Síria, ou aliados com a Assíria, e a gente vai ver que no caso de Obadias, eles estão aliados com a Babilônia. Porque eles querem se libertar e querem antagonizar com o povo de Israel. Então, eles sempre assumiram esse comportamento antagônico. Eu não sei, teve um político antigo no Brasil que dizia assim, se é governo, eu sou oposição. Eu não lembro se foi o Brizola, ou um dessa turma aí, ou se foi o Tancredo Neves. Alguém disse antigamente, se tem governo, eu sou oposição. Não importa qual partido seja, é governo, eu sou oposição. Pois é. Esse político brasileiro estava repetindo uma frase de alguém. Esse era o comportamento de Edom. Se tinha alguém contra o povo de Israel, eles estavam juntos. Sempre. Por isso a gente vai encontrar menções a eles em todos os grandes profetas e depois também nos profetas menores. Porque acontecia alguma coisa com o reino de Israel, o povo de Edom se aproveitava. E aí vem a questão. A gente pode pensar, é uma questão de filosófica, sociológica e política, quando a gente estuda a Bíblia. É um estereótipo do senso comum que eles tinham contra o povo de Israel, ou seja, o povo de Israel é o grande imperialista, é o grande problema, é o grande dominador, então temos que ser contras? Ou era simplesmente o pensamento de gado? Já ouviram quando isso acontece de cair um caminhão na rodovia, a carga se espalhar, os carros pararem, todo mundo sair do carro e começar a saquear? Aconteceu essa semana, inclusive, numa rodovia aí. O caminhão quebrou, a carga ficou lá, o pessoal parou na estrada e se aproveitou. E nesse ponto, até gente que seria uma pessoa pacata, calma, tranquila, que nunca fez nada para ninguém, até nessa hora essas pessoas se aproveitam. O tal do pensamento do gado. Será que era de propósito, né, que eles iam contra Israel? Ou será que eles estavam tão misturados com as outras nações pagãs que eles só aproveitavam o embalo ali do que estava acontecendo com Israel? Bom, spoiler para vocês. Quando vocês leem os profetas, vocês percebem que são as duas coisas. Eles não só tinham coisas contra o povo de Israel, como enquanto o povo de Israel não acontecia nada, eles ficavam calminhos, eles não se levantavam contra. Mas se alguém se levantasse contra, eles iam no embalo. Só para terminar, então, essa parte, no Novo Testamento tem um descendente famoso de Edom, Herodes o Grande.
Por isso tem toda aquela encrenca entre o Herodes o Grande e a direção do povo de Israel. No Novo Testamento existe um partido político chamado Herodianos, que eram de judeus que se reuniram para defender o direito de Herodes de ser o rei dos judeus. Esse era o problema ali. E Herodes o Grande, Flávio Josefo mostra bem isso, através de um monte de conchavos, um monte de ações, chegando até a matar alguns dos seus filhos. Herodes o Grande conquista a simpatia do governo romano e se torna rei da Judéia. Depois que ele morre, tudo ali é dividido em 4 partes, que é justamente a ocasião em que tem o nascimento de Jesus, e tem toda aquela história ali, por isso que começa com Herodes o Grande, era o governador, era o rei, depois, numa certa altura, o reino já estava dividido em 4, e tem Herodes Antipas, tem Arquelau, tem Menelau, por causa desse Herodes aqui. Ele é descendente de Edom, e os judeus mais tradicionais e conservadores, mais nacionalistas, não queriam Herodes como rei. E por isso também nasce um outro partido político que são chamados dos Zelotes, do qual Simão fazia parte. Porque eles defendiam justamente a luta armada contra tanto o opressor romano, mas principalmente contra a usurpação do trono de Davi por parte de estrangeiros. Herodes, então, era um estrangeiro. Quer dizer, a situação do povo de Israel na época de Jesus estava tão ruim, que não era só que eles eram dominados pelo Império Romano. No trono deles estava sentado um grande inimigo, um edomita. Então tem toda essa questão histórica por trás disso. Então, o último descendente famoso de Edom é esse aí, o Herodes. Bom, aí nós vamos para o conteúdo. Dos versículos 1 a 4, começa o oráculo de Jeová, ou seja, começam as profecias de Jeová contra os edomitas. Então, a profecia diz que Deus vai fazer com que as nações em volta ataquem Edom. Da mesma forma como fez Edom na invasão babilônica, Salmo 137, 7. Quando a Babilônia invadiu Judá, os edomitas estavam juntos, e segundo o Salmo 137, os edomitas tinham um comportamento como se eles estivessem se regozijando, torcendo para que realmente fosse feito toda aquela maldade contra o povo de Judá. É como se eles estivessem ali na torcida. Não, mata mesmo. Não, joga mesmo. Não, arrebenta mesmo. Que é o que diz o Salmo 137. E Deus então faz uma acusação contra eles. Que eles vão ser julgados por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa da sua autossuficiência, que eles se achavam importantes e eles se achavam suficientes para governar aquela terra ali. Mas mais do que isso, o reino de Edom, ele era edificado sobre uma região montanhosa. Muito mais montanhosa do que a região da Judéia, a região da Palestina. Tanto que é dito deles que eles são o Monte Seir. O Monte Seir era uma cadeia de montanhas, é uma região ali da Palestina, em que você tem, como aqui em São Paulo, a gente está no Planalto Paulista. Aqui é cheio de montes, cheio de morros. Nós temos, por exemplo, no bairro da Pompeia, que tem ruas que tem uma inclinação de quase 45 graus ou até mais. Lá mesmo onde eu moro, quando eu chego no final da rua, que é bem extensa, eu falo para o Rio, olha, a gente vai subir a montanha. Aí, quando a gente olha lá para frente, é uma subidona. E ele fica, puxa, que legal, a gente mora lá no alto da montanha. Falei, pois é. Os edomitas moravam nessa região montanhosa. E eles achavam que, por causa disso, eles eram capazes de se defender, porque é sempre desvantagem para quem está vindo debaixo da montanha, né? E eles confiavam no seu poder. Sabe aquela ideia de que somos sobreviventes, passamos por tudo e ainda estamos aqui? É a ideia que eles tinham. Mas Deus fala, olha, vocês vão ser julgados por isso, eu vou derrubar essa arrogância de vocês aí, e eu vou mostrar para vocês que vocês não são autossuficientes. E eles mostram essa autossuficiência nessa frase,
que o profeta diz no seu oráculo: vocês dizem, quem me deitará por terra? Ou seja, quem me derrubará? Era o desafio que eles faziam para Deus. E aí Deus faz uma ameaça para eles. Você pode subir as estrelas, mas eu vou atrás de vocês. Uma ameaça terrível, né? Bem contrária daquela bênção que a gente vê os evangélicos falando por aí. Não, se eu me esconder na alva, o Senhor sabe todos os meus caminhos, o Senhor sabe todo o meu coração. Deus sabe. Só que será que seu coração está com Deus? Porque no caso de Edom não estava. Então Deus faz uma ameaça séria para eles. Olha, vocês podem se esconder onde for. Vocês podem ter o poder que for. Eu vou acabar com vocês. E eu estou usando essa linguagem porque é o que Deus fala que vai fazer mesmo. Porque aí vem o juízo contra Edom, dos versículos 5 a 9. A destruição de Edom vai ser tal que vai passar de todos os limites. Versículos 5 a 6, Deus diz que Edom será rebuscado, esquadrinhado. Quer dizer, dá a ideia de que quem vai invadir Edom vai derrubar tudo e vai procurar as riquezas de Edom em todo canto e não vai deixar nada, vai deixar limpo. Sem nem sequer uma moedinha de 1 centavo. Daquela que a gente olha na rua assim perdida e a gente, nem sei se vocês já viram alguma moeda de 1 centavo. Mas esses dias mesmo, levando meu filho para a escola, eu vi uma moeda de 10 centavos, mas ela estava tão encravada no asfalto que eu falei, nem vou baixar para pegar 10 centavos. Essa é a ideia. O castigo sobre Edom vai ser tão grande, que não vai sobrar nada para Edom. Aqui uma curiosidade. Exatamente na época de Obadias, alguns povos de origem árabe já estavam entrando na região da Palestina. Os povos árabes eram uma coisa assim, mais recente, que cresceram justamente com a queda do Império de Davi, do Império Sírio e do Império Assírio. Então os árabes começaram a vir de outras regiões. Eram no começo povos nômades, formaram vários povos ali na região, entre a Mesopotâmia e o Golfo da Pérsia, e aí começaram a se expandir. E exatamente então nessa época, esses povos estavam se infiltrando no deserto de Edom. Mas só no século V a.C. é que a capital Selá, chamada de Petra, Selá em hebraico, Petra em latim, caiu nas mãos desses povos. Depois disso, depois que Edom foi conquistado por esses povos árabes que invadiram a região, é que veio Nabucodonosor e conquistou tudo. Ali, isso a gente pode encontrar no comentário Vida Nova, para quem tiver curiosidade de ver lá. Eu tenho uma Bíblia, a Bíblia Thompson tem lá um suplemento arqueológico mostrando essa cidade de Petra, que é encravada dentro de uma montanha. É uma coisa fantástica. Eles escavaram colunas e portais imensos na entrada da montanha. E para você ir por lá, ou você escala toda uma montanha, que é uma parede reta de 90 graus, porque é num abismo, ou você desce por cima de rapel. Era impenetrável, mas os inimigos entraram lá, na cidade de Petra. E hoje é uma cidade abandonada que só serve de ponto turístico. Enfatizando o que aconteceu contra Edom. Não sobrou nada a não ser essas ruínas nas montanhas. Mas por que Deus está sendo tão severo contra Edom? Por causa dessas coisas aqui que eles fizeram. Então, no versículo 10 a 14, ele começa a enumerar. Por quê? Por que eu vou ser tão severo com vocês? Primeiro, Edom estava junto com os inimigos de Israel, quando a Babilônia saqueou Jerusalém, e ajudou no saque de Jerusalém. E durante esse saque de Jerusalém, por parte dos babilônicos, os edomitas tiveram essas 3 ações. Primeiro, eles se satisfizeram com a desgraça de Judá. Bem ao contrário do ensinamento cristão e do ensinamento que a própria lei de Moisés dava, de que era para você ter empatia para com o seu próximo. Eles se alegravam pela destruição do povo. Então você imagina os edomitas, de fato, fazendo uma festa, porque o povo de Israel estava sendo destruído.
vangloriar-se, gabar-se sobre a desgraça do próximo. 3 ações assim que não implicam de fato em ações práticas, pecaminosas, mas que têm a ver com o coração da pessoa. O coração deles estava se regozijando pela destruição do povo de Israel. O coração deles estava voltado para a destruição do povo de Israel. Sendo que a missão do povo de Israel era fazer com que todos os outros povos adorassem a Jeová. Então a missão do povo de Edom também seria essa. Eles deveriam ficar tristes com o que estava acontecendo com o povo irmão e descendentes também de Abraão e de Jacó, como eles eram, e não deviam ter corrido, ainda que não tivesse força para defender o povo de Israel, não devia ter corrido para ajudar. Mas não é só isso. Eles de fato entraram também em Jerusalém, saquearam o povo e saquearam o templo. O que, aos olhos de Deus, era a atitude mais desprezível, não por causa das riquezas do templo, mas por causa da total falta de respeito para com o próprio Deus, do qual os edomitas deveriam ser servos também. Mas mais do que isso, se tivesse parado aí, talvez não tivesse sido tão pesada a punição para eles. Mas o versículo 14 diz que eles emboscaram nas encruzilhadas aqueles que conseguiam fugir e entregaram alguns para o cativeiro. Então você imagine uma família de judeus fugindo da destruição de Jerusalém, pai, mãe, filhos, netinhos, e os edomitas nas encruzilhadas pegavam eles, e não pegavam com delicadeza, é óbvio, surravam eles e entregavam eles para os babilônicos. Sem contar que, se as mulheres fossem bonitas, com toda certeza, tinham uma violência a mais aí. Imagina então a falta de amor e a crueldade que esse povo demonstrou para com os refugiados de Judá. Sendo que eles eram um povo irmão. Sendo que eles também vamos dizer assim, tinham usufruto das bênçãos, das promessas de Deus para Abraão e para Jacó. No entanto, eles estavam tão longe de Deus e tão afastados do próprio povo de Israel, que eles não tinham compaixão alguma, nem sequer pela situação desesperadora que o povo estava vivendo. Vamos só para lembrar alguns fatos lá que o profeta Jeremias viu, e por isso ele escreve o livro de Lamentações. Mulheres grávidas tendo suas barrigas cortadas para que os bebês caíssem ao chão e morressem. Mulheres sendo violentadas. Homens sendo massacrados. Crianças sendo violentadas e levadas como escravas. Imaginem uma criança chorando, chamando pelo pai e pela mãe, enquanto um homem forte carregando ela e levando ela para longe. E essa criança tendo visto a mãe e o pai serem mortos aos olhos dela. Agora imaginem isso multiplicado por 10, por 20, por 30. E vocês vão ter uma ideia da desgraça que foi a invasão babilônica em Jerusalém. E os edomitas estavam lá ajudando a fazer tudo isso. Porque, de alguma maneira, eles achavam que talvez o reino deles pudesse ser restabelecido, que talvez eles fossem ficar mais ricos, iam pegar os despojos, iam ficar mais fortes, talvez se tornassem independentes de fato, se tornassem um novo reino, que talvez a sua aliança com a Babilônia desse força a eles para que eles dominassem aquela região que eles nunca dominaram. O fato é que eles demonstraram essa crueldade toda. E por isso é que Deus está tão irado contra o povo de Edom. Porque, novamente, eu vou dizer, tem profecias contra Edom em todos os outros profetas que nós vimos até agora. Mas essa carta específica para o povo de Edom porque Deus está muito irado com o que eles fizeram. Então não foi pouco, justificado, então, o que Deus vai fazer com eles. Mas aí, na própria carta de Edom, vem uma profecia chamada O Dia do Senhor, que para quem já está há algum tempo frequentando a escola bíblica, sabe que o Dia do Senhor é uma expressão profética que possui 3 dimensões básicas. Pode ser tanto
o dia em que vai acontecer o cumprimento da promessa, né, o juízo contra Edom, ou seja, o dia do Senhor é aquele dia em que finalmente vai acontecer o castigo contra Edom. Mas pode ser o dia em que Deus vai cumprir o juízo, a promessa de juízo contra todas as nações. Aí aqui a gente está falando mais ou menos dessas profecias que aconteceram com todas as nações ali, das quais hoje só existe o povo judeu, ou a promessa do juízo final, em que todas as nações vão se apresentar diante de Deus e vão ser julgadas ali. Então, esse aspecto aqui, essa dimensão aqui possui também outras duas subdimensões aí. Mas pode significar também, e em geral significa, o dia da volta de Jesus, com tudo o que está relacionado a ela. O dia do Senhor é chamado a volta de Jesus, o dia da volta de Jesus é chamado de o dia do Senhor em Apocalipse 19, de 11 a 21, e de 20 a 11, e 20 de 11 a 15. Então, em geral, tem esse significado. Lembra daquele negócio que eu falei, né? Profecia é sempre complicado a gente estudar porque ela tem o seu cumprimento imediato, um cumprimento num futuro próximo e um cumprimento num futuro distante. Então, quando a gente pega a profecia, a gente tem sempre que levar em consideração esses três aspectos. É a mesma coisa aqui nesse dia do Senhor que está em Obadias. E que, na verdade, de certa forma, dois desses aspectos já se cumpriram. Porque já aconteceu o juízo contra Edom, eles foram totalmente destruídos. Já aconteceu o juízo contra todas as nações em volta, porque elas já foram destruídas, mas o dia da volta de Jesus ainda não aconteceu. E tem lá um aspecto escatológico de que, nesse dia, todos os mortos vão ressuscitar e vão ser levados a juízo, desde Adão até o último que estiver vivo, naquele dia da volta de Jesus. Então vai acontecer novamente esse dia do Senhor aí, já numa dimensão mais espiritual, numa dimensão mais escatológica. Então é citado aqui. A gente poderia falar muito sobre isso, mas não é o objetivo dessa aula. No versículo 16 tem uma coisa muito interessante que fala da reciprocidade de Deus. E aqui é um aspecto sério para nós cristãos. Edom foi um instrumento de Deus para castigar Israel. Só que eles não são justos. É mais ou menos como se eu estivesse usando um alicate enferrujado ou um alicate que já perdeu as estrias, e aí estou pegando lá o prego, estou tentando tirar o parafuso, e o alicate eu não consigo pegar, tem que fazer muita força, porque as estrias dele estão gastas. Então, ele não agarra. Vai dar trabalho. Eu vou suar, vou ter que arranjar uma outra ferramenta, mas é um instrumento que eu tenho ali. Edom é um instrumento assim. Um instrumento que Deus está usando, mas é um instrumento que está com problema. Ele é um instrumento de Deus para castigar Israel, mas eles também precisam de castigo. Por isso eles vão ser castigados. O alerta de Provérbios 23, 10 e 11 é um alerta sobre nós tomarmos cuidado com o juízo ou com as ações que nós vamos praticar para com os pobres e necessitados, para com os órfãos e com as viúvas. Nós temos que tomar cuidado para que aquilo que a gente julga do próximo, para aquilo que a gente faz com o próximo, não se reverta contra nós. Então eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que pede juízo de Deus ou que pede a vingança de Deus, mas a pessoa tem que ver se a vida dela está certinha, porque se bobear, o juízo de Deus, a vingança de Deus, em vez de ir para os outros, para quem ele está pedindo, vai para ela, porque ela está errada. Esse é o alerta de Provérbios, e é o que acontece com Edom. Edom é instrumento de Deus, usado por Deus, mas eles também estão errados. Então Deus vai usar outros instrumentos, no caso, o rei da Babilônia, para castigar os edomitas também. Esse é um alerta para nós, porque, por exemplo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que fez salmos lindíssimos. Um homem que falava com Deus, um homem que recebeu promessas inefáveis de Deus. No entanto, ele foi proibido de construir o templo de Jerusalém. Por quê? Diz Deus, você não vai construir porque você tem sangue nas mãos. Mas qual é o sangue que Davi tem? Claro, ele arquitetou o assassinato de Urias.
Ele matava desnecessariamente povos inteiros só para que esses povos não denunciassem ele para o rei dos filisteus na terra de onde ele estava vivendo. Senão ele seria expulso de lá. Eram inimigos do povo de Israel os que ele matava. Mas ele matava todo mundo para que ninguém fosse lá denunciar para o rei dos filisteus. Só por o interesse político dele ali de poder continuar morando entre os filisteus, fugindo de Saul. Mas ele matou desnecessariamente crianças, idosos e mulheres. A ideia de Deus era que ele matasse os guerreiros na guerra para conquistar aqueles povos. Então Davi tinha sangue nas mãos. Mas, de certa forma, ele foi um instrumento de Deus para castigar aquelas ações também, porque já havia uma ordem de Deus para castigar aquelas ações, para matar aqueles povos. Mas do jeito que Davi fez, ele fez errado. Então ele foi um instrumento de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso claramente. A gente às vezes pode ser instrumento para vaso para honra ou vaso para desonra. E essa questão é muito importante para a gente. Todos nós somos instrumentos de Deus, querendo ou não. O homem mais ímpio do mundo é um instrumento nas mãos de Deus. Ele é que não sabe que está sendo usado por Deus para aquilo. Ele acha que é independente, que o que ele está fazendo é coisa da cabeça dele, que foi a ideia dele, que ele é que é o poderoso, mas ele não sabe que Deus tem um plano naquilo que ele está fazendo e que ele está sendo um instrumento de Deus. A grande pergunta é, nós somos instrumentos de bênção, vasos de bênção ou vasos de maldição? Ou vasos para desonra? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus vai nos usar querendo nós ou não. A forma como ele vai nos usar depende de nós. Se nós somos um alicate em bom estado, se nós somos uma faca que realmente corta e não uma faca cega, se nós somos uma luz que ilumina bem, ou uma luz fraquinha, ou uma luz que está toda como aquelas lâmpadas antigas que ficavam todas empoeiradas e a luz dela ficava meio opaca. Isso depende da nossa decisão diante de Deus. Essa era a decisão que os edomitas tinham que ter tido e não tiveram. Bom, no versículo 17, vem uma profecia messiânica, que tem dois aspectos. Os edomitas vão poder alcançar a salvação, ou o livramento, pela crucificação de Cristo, que ocorreu séculos mais tarde, e não só os edomitas, todas as nações poderiam obter o livramento pela crucificação de Cristo. Ou poderiam também a volta de Cristo e seu reinado em Jerusalém. Mas mais especificamente aqui, Deus está falando pelo profeta para o povo de Edom o seguinte, olha, tudo que vocês fizeram prejudicou o povo de Israel. Mas o povo de Israel vai ter um livramento. E esse livramento vai ser lá na crucificação de Cristo. Mas também na volta de Cristo, que vai reinar em Jerusalém, porque ele está falando do saque em Jerusalém. Olha, essa cidade que vocês saquearam, ela vai voltar a ter sua glória. E lá em Apocalipse 14, então, está dizendo que Cristo e os seus santos vão reinar em Jerusalém. Então ele fala, olha, vocês fizeram isso, vocês estão errados. E não adianta vocês terem feito isso. Vocês se regozijaram com a destruição de Jerusalém, mas eu vou restaurar Jerusalém. E aí vem os castigos, então. Versículos 18 a 21. Destruição do povo. Eles sofreram invasões e, claro, foram destruídos pela morte. Mas eles também se misturaram com várias outras nações e deixaram de existir como um povo. Não existe mais o povo edomita, talvez não porque todos os edomitas morreram, mas porque com o passar do tempo os edomitas se misturaram, perdeu-se a identidade nacional, não existe mais um povo edomita, porque até mesmo no Império Romano já era difícil achar um edomita. E aí, então, eles foram... assim, deixaram de existir como povo. Mas eles também tiveram seus territórios tomados, então a nação enquanto território não existe mais. Deixou de existir também já na época do Império Romano. Por causa das invasões dos povos e porque novos povos foram morar ali. Como eu disse, já na época de Obadias, os árabes estavam começando a ir para lá. Hoje você não tem mais um povo edomita lá, você tem povos árabes de diversas etnias ali. Então,
eles tiveram seu território tomado. Não existe um lugar onde você possa dizer ali será a nação edomita, ou ali foi a nação edomita. Você tem as ruínas de Petra lá, e só. Não tem mais nada para você dizer, não, o território edomita ia daqui até aqui. Isso aqui fazia parte do território, isso aqui não fazia parte. Os edomitas moravam aqui até aqui. Não tem mais isso. Mas o outro castigo é que esse povo, que eles tanto se regozijaram com a destruição e que tanto saquearam, esse povo vai voltar e vai habitar nos territórios de Edom. Isso, vamos dizer assim, aconteceu por alguns breves períodos, quando o povo de Israel, o povo israelense agora, em determinadas épocas, expandiu suas fronteiras e depois diminuiu. Essas fronteiras chegaram até onde seria o território de Edom, mas depois, por acordos políticos, eles devolveram algumas partes ali, que não devolveram por ser de Edom, mas devolveram porque estavam tomadas por outras nações árabes. Então, concretamente, ainda não aconteceu isso daqui. A não ser que você compreenda que o território de Edom é todo o território ali do outro lado do Rio Jordão, em que o povo de Israel chega a ter algum domínio. Mas, concretamente, isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui ainda vai voltar a acontecer, o domínio do povo de Judá ali sobre aquela região. Por enquanto, eles são restritos aos acordos, né, aos acordos da ONU. Então, olha, do versículo 17 em diante, são profecias messiânicas sobre o povo de Judá. Mesmas profecias que estão também nos outros profetas. Mas os outros profetas só falam dos castigos. Aqui Deus está falando claramente para esse povo do porquê que Deus está tão irado com eles. E eu identifico, então, para nós terminarmos, 3 aspectos do povo de Edom. Primeiro, eles eram um povo que deveriam ter cumprido a aliança com Abraão, e não cumpriram. Eles se afastaram dessa aliança. Muito porque o seu descendente, o seu ancestral, Esaú, o patriarca, ele não seguiu os caminhos de Deus. Desde a juventude ele foi rebelde, desde a juventude ele era afastado dos ensinamentos dos seus pais, e, ao contrário de seu irmão Jacó, ele não voltou para os caminhos de Deus. Eu imagino que Esaú tenha sofrido, e na verdade Esaú sofreu já naquela época, porque Jacó foi sofrer depois, quando ele fugiu. Mas Esaú já estava sofrendo, porque ele foi enganado pelo irmão, vendeu o direito de primogenitura, perdeu a bênção do pai, estava casado com 2 mulheres que, segundo Isaac e Rebeca, eram um tormento. Foi viver numa região desértica. Então, Esaú já estava sofrendo ali, mas ele não voltou para os caminhos de Deus. Então, começa aí. Se afastaram da aliança de Abraão, que também era para eles. Mas aí eles perderam a parte mais específica da promessa de que eles seriam o povo de Deus. A promessa de ser um povo de Deus foi só para Jacó, porque Jacó retornou aos caminhos de Deus. E Jacó, então, se torna o cumpridor da promessa de Abraão. O segundo aspecto é que, durante toda a existência do povo de Edom, eles sofreram influência do povo de Israel. Mas eles simplesmente decidiram não seguir. Vários outros povos ali sofreram essa influência. É claro, a gente pode questionar, o povo de Israel falhou na sua missão de fazer com que os outros povos ali adorassem a Jeová. E é por isso que vem Jesus, e é por isso que vem um novo povo de Israel, um novo dia do Senhor, um novo cordeiro sacrificial. Porque o povo de Israel falhou. Então Jesus, lá no Novo Testamento, institui a igreja para substituir esse povo. Eles podiam ter sido influenciados por falha do povo de Israel, também não foram. Mas assim, também jogar na culpa do povo de Israel é muito simples, porque nós tínhamos indivíduos que aceitavam obedecer. Nós vimos ao longo da história vários indivíduos estrangeiros que se achegaram ao povo de Israel e obedeciam a Jeová. Então eles tiveram oportunidade durante toda a sua existência
de serem influenciados e de escolher a influência certa. Mas o terceiro aspecto é que não só não se deixaram influenciar, mas eles agiram contra. O alerta do sábio Gamaliel, sábio fariseu e doutor da lei Gamaliel, para os líderes judeus da época dos apóstolos, serve para nós também. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado para não sermos pegos lutando contra Deus. Às vezes a gente deixa que a nossa vontade se sobreponha à vontade de Deus, simplesmente porque a gente acha que aquilo é a vontade de Deus, mas a gente acha que aquilo é a vontade de Deus porque nós desejamos aquilo. E às vezes a gente é pego lutando contra a vontade de Deus. Eles foram pegos lutando contra Deus. Eles deviam se aliar ao povo de Israel. Quem sabe, talvez, eles, tentando seguir a Jeová, fosse um ponto em que o povo de Israel se fortalecesse e pudesse, então, se recuperar ou pudesse, então, não ter cometido tantos pecados e ter se afastado tanto de Deus, tendo um ponto de apoio ali, em Edom. Então, o terceiro ponto é esse, é que Edom não apenas se afastou de Deus, não apenas se afastou dos princípios dos patriarcas, mas eles também agiram contra. Eles foram vaso de maldição para o povo de Israel. São 3 alertas de Edom para nós. Nos afastarmos dos ensinamentos da palavra de Deus. Estou apontando aqui para o meu celular, porque a minha Bíblia está ali. Se você tem a Bíblia aí no seu celular, se afastar da palavra de Deus é um perigo que nós temos que evitar, tomar cuidado. Sermos influentes sermos influentes na coisa certa para os outros e tomarmos cuidado para não sermos influenciados por coisas erradas, mas principalmente agirmos para a salvação do próximo, agirmos para a salvação dos outros, para sermos vasos de bênção para os outros. É por isso que essa carta é tão específica para eles, porque eles agiram como aqueles que tiveram a chance de se entregar a Jeová e não se entregaram. E, pelo contrário, começaram a fazer o que era errado. Esse é um alerta claro lá do livro de Obadias para nós. O que nós somos? Afastados dos caminhos de Deus, influenciados por coisas ruins, agindo contra Deus, ou nós estamos próximos da palavra de Deus, influenciando os outros para obedecerem à palavra de Deus e sendo bênção na vida dos outros. Pensem nisso quando lerem a carta de Obadias. E comecem a ler a carta de Obadias. Não desprezem os pequenos profetas ou aqueles textos mais desconhecidos. Amém?